Oi pessoal, Solange Sauan, dá uma olhada nessa paisagem, porque hoje nós vamos fazer um trabalho de arte com vocês. Eu espero que o que você veja aqui te estimule, te dê uma alegria, uma vontade de trabalhar, de pintar, de pegar pincel, giz, lápis, o que for, e vamos trabalhar com arte, porque é muito gostoso, é algo que é muito gratificante. Mas essa paisagem que vocês estão vendo, tão bonita, e eu escolhi esse lugar porque além das árvores, os pássaros, nós temos uma pedreira aqui, o que dá um colorido diferente. Vocês vão ver na nossa tela, vai dar um colorido diferente. Então nós vamos ter outros contrastes, outras entradas de luz. Tudo isso enriquece a nossa obra, deixa tudo mais interessante. Então, também gostaria de falar para vocês, quando vocês olham uma paisagem, por exemplo, a gente não tem que colocar tudo aquilo que nós estamos vendo, né? Aqui, por exemplo, aqui você vai ver, tem uma pontezinha que eu acho que é muito interessante da gente colocar, porque por aqui nós temos um caminho. E a gente vai fazer com que o olhar de vocês passeie por esse caminho, atravesse ali e vá até o fundo da tela. Então são elementos que a gente coloca ou não, que vão fazer com que a tela funcione, vamos dizer assim. E alguns elementos a gente pode retirar também. Se eu não gostar dos bancos, eu retiro. Se eu não gostar de uma determinada árvore, a gente também não põe. Quer dizer, tudo isso fica a nosso critério. O importante é que quando a gente visita esse lugar, a gente tem esse olhar aberto, esse olhar, vamos dizer assim, mais crítico, que vai fazer uma seleção daquilo que é mais interessante. Então, vem comigo que daqui a pouquinho nós vamos iniciar esse trabalho. Bom pessoal, vocês podem ver que eu já dei uma escurecida na nossa valoração, naquilo que a gente tem na paisagem aqui atrás, que é mais escuro. Isso ajuda a gente a identificar melhor as valorações, onde você vai ter mais luminosidade, onde os tons são mais escuros, isso ajuda muito. Então por isso você já faz essas marcações. Agora nós vamos identificar, gente, as áreas mais escuras na nossa copa, na copa da árvore. Assim a gente também define melhor a valoração, e é importante nós lembrarmos que a gente precisa ver simplificando o máximo possível. Então nós vamos tentar enxergar como se fossem blocos de luz e blocos de sombra. Vocês podem observar que eu não estou preocupada com o desenho de nada. A gente vai só colocando manchas, como se fossem os shapes mesmo, aqueles shapes que eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores. Dá uma checada lá. Então os shapes são essas formas aqui, olha, essas áreas que são bidimensionais, elas não têm profundidade. É isso que é importante a gente começar a identificar nesse momento da nossa obra. Também outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, nessa fase inicial, procura utilizar os pincéis maiores. Esse espaço meu ele é um pouco pequeno, então não dá para ser um pincel muito grande. Mas se você tiver um espaço maior, use um pincel maior. Justamente porque o pincel maior ele te obriga a colocar tamanhos maiores, não é? Shapes maiores. Então assim você não tem como, mesmo que você queira, fica difícil você colocar detalhes. Se vocês observarem, conforme a gente vai andando com o nosso olhar, principalmente nessa região aqui da pedreira, a gente vai ver que nós estamos saindo de uma área de sombra para uma área um pouco mais ainda na sombra, só que ela recebe uma luminosidade, ela tem uma luz refletida. Então a valoração aqui é um pouco diferente da valoração que está um pouco mais adiante. A gente observando isso, lembra quando eu comentei sobre a perspectiva atmosférica? Então você vai esmaecendo um pouco mais nesse fundo aqui, onde nós temos todo esse paredão, toda essa pedreira. No caso aqui em questão, a sombra que nós vemos aqui no chão, ela é mais clara do que essa sombra do paredão. Então aqui a nossa valoração ela vai ser um pouco mais clara também. Não vai ser num tom muito forte, vai ser um tom mais suave. Olha, acho que dá para vocês verem que então a luminosidade aqui ela é um pouco mais clara do que essa daqui que vocês estão vendo no paredão.
mas ainda assim é um tom acinzentado, mais rebaixado. Todos os tons aqui a gente já está pensando em relações de valor. Então as áreas de sombra na copa das árvores, as áreas de sombra nos troncos, as áreas aqui mais intensas de sombra na pedreira e agora no chão. Aqui a tonalidade puxa para o azulado, porque é mais ou menos isso que a gente consegue observar na paisagem, mas aqui como nós temos a terra, a sombra vai ter uma tonalidade também diferente. Ela vai puxar para esse tom aqui, ainda mais avermelhado. No início, olhando assim, fica uma bagunça, né? Você fala, nossa, isso aqui vai ficar uma desgraça. Mas é assim mesmo, essa fase ela é assim mesmo. Sem muitos detalhes e sem se preocupar com borda, com as minúcias, nada disso. É bem solto e só se preocupando com aquilo que você está vendo. Em termos de luz, de luminosidade, mais intensa, menos intensa. Bom, os pontos principais já estão estabelecidos, vamos entrar agora em meios tons. Ó, eu coloquei um tom aqui que vocês devem estar vendo. Observa que essa valoração é um pouco mais clara do que essa. Ok, interessante, mas a gente vai depois ainda precisar clarear um pouquinho mais. Em termos de pincéis não mudou nada dos vídeos anteriores, mas o que vai ter de diferente aqui é a espátula. Nós temos algumas espátulas que a gente pode trabalhar para dar mais efeitos, dar mais textura, colocar mais tinta na tela. Eu gosto muito da espátula, então ela me ajuda a preencher mais rapidamente alguns locais. Como vocês podem ver, eu já preparei essas tonalidades. Você não precisa ter tudo isso na hora, você pode preparar na hora. Mas eu já fiz isso para a gente ter mais agilidade no nosso vídeo. São derivações do verde esmeralda com ocre, verde esmeralda com amarelos. Então, e aqui um pouquinho de branco, tiquinho apenas. Então são variações que a gente consegue obter e eu já deixei preparado para ficar mais fácil. Bom, agora pessoal, nós vamos fazer então, vamos colocar um pouco das áreas de luz na copa, vamos clareando. Antes da gente continuar, eu vou dar uma complementada nos troncos, nos tons. Aqui ó, nesse tronco principal da árvore, que ele tem tons alaranjados. Bem interessantes. E uma das formas da gente fazer o tronco também, que é bem interessante, é você jogar a espátula, como vocês estão vendo aqui, fazer na lateral, como se você estivesse criando as cascas. Vamos aproveitar aqui agora também trazer um pouco desses tons para a nossa pedreira. Bom, eu estou ainda dando uma reforçada aqui nos tons mais escuros e já trabalhando as valorações. Vocês podem ver que eu coloquei uma mistura, um tom meio de malva, porque é isso que eu tô vendo aqui, tá vendo? Não é um marrom normal, um marrom que puxa pro arroxeado. E ele é interessante para dar algumas... Ele tem um tom bonito para a gente poder trabalhar essas áreas de sombra aqui, que vocês estão vendo. Eu tô trabalhando mais intensamente a pedreira, porque agora nós vamos começar a construir as folhas sobre a pedreira, então você precisa estar com ela mais ou menos
acertada para poder colocar o que vem na frente. Sempre é bom a gente também afastar, porque quando a gente afasta, a gente enxerga melhor os shapes, a gente enxerga melhor aquilo que foi colocado. Gente, nós vamos trabalhar agora um pouco a área do chão. Nessa parte onde a luz atravessa as folhas e atinge o solo. Tanto na área de terrosa quanto nessa outra área, que aqui é tipo de um cimentado. Então vamos lá para vocês verem como que a gente pode traduzir isso. Vou pôr um tom mais forte, intenso. Sempre que possível, quando vocês pintarem, evita de ter o sol direto, seja na sua pintura, seja aqui na paleta, porque isso dificulta a visualização das valorações. Infelizmente, no meu caso aqui, eu estou com sol em tudo, então fica um pouco mais complexo. Vocês podem ver que eu ainda estou com a espátula e eu acho interessante que ela fique com a espátula, ficar com a espátula, porque ela me obriga a não também entrar em muitos detalhes. Não é uma espátula muito pequena e assim eu procuro trazer o que eu estou vendo de blocos, né, de cores. Nossa, eu gosto tanto, eu fico muito feliz de estar aqui. Ok, agora vamos colocar um pouco mais de luz na copa da árvore. Como vocês podem ver, nós já blocamos bem, colocamos os meios tons, já colocamos alguma luminosidade, as sombras, e agora a gente vai começar a detalhar um pouco mais a nossa obra. Nós já vamos mais para a finalização. Vocês podem ver que tudo aqui ainda está bem rústico. E isso é uma opção do artista. Se você quer deixar assim, gosta, tá ótimo, é você que comanda. E como você também pode ver, tem objetos, você não precisa pôr tudo na sua obra. É você que vai definir se você quer um determinado galho, se você vai colocar os bancos da paisagem, aquilo que você está vendo. Então você pode aproveitar o que você está vendo, selecionar e para fazer o seu trabalho. É você que comanda a sua obra. Agora então a gente vai começar a dar uma finalizada com os pincéis menores, dando alguns toques de luminosidade, verificando ainda os meios tons, as valorações, e aí, finito! Vamos lá!
Bom, pessoal, terminamos a nossa tela, é muito bom, muito gratificante quando a gente vê que a gente consegue obter um determinado resultado. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilha, tudo isso é muito importante pra gente, porque assim eu consigo colocar mais conteúdos, trazer mais conteúdos para vocês. Então não deixe de curtir, de se inscrever, nós estamos sempre postando dicas, sempre postando trabalhos novos e espero que isso de alguma forma estimule você também a pegar os pincéis, as espátulas, fazer algum trabalho de arte, porque a arte mudou a minha vida. E da mesma forma que mudou o que eu sou, mudou a minha vida, eu espero que também, eu tenho certeza que também pode mudar a sua vida, mudar para melhor. Então experimente, espero que você possa estar comigo nos próximos vídeos, que a gente siga adiante com todo esse aprendizado, com todas essas belezas que a arte nos oferece. Lembrando, como eu sempre digo, que a arte precisa ser a beleza produzindo a bondade. Essa arte que nós produzimos precisa nos melhorar e a partir daí as pessoas que tiverem contato com as belezas, com a arte, consigam se tornar melhores, mais amorosas, mais elevadas, enfim, que seja algo que faça a diferença no mundo. Cada um de nós pode fazer essa diferença, basta a gente querer. Um grande abraço a todos e nós nos vemos nos próximos vídeos. Beijão!